Pessoal, tudo bem? Eu sou o Roberto Padovani, economista do Banco BV. Esse é o Papo BV, uma conversa mensal sobre temas de economia e negócios. E hoje a gente tem a honra de ter como convidado aqui o professor do departamento da USP, Sérgio Almeida. Professor, tudo bem? Tudo bom, Roberto? Obrigado aí por me convidar. A gente tem discutido muito no mundo econômico aí, no mundo empresarial, o mercado de trabalho, né? A gente tem visto taxas de desemprego muito baixas na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil. A gente aqui no Banco BV tem uma atenção especial para o mercado de tecnologia e por isso esse tema surge naturalmente no nosso dia a dia. Aí a pergunta queima-roupa aqui, para começar a conversa, é o seguinte: o que está acontecendo no mercado de trabalho, que as taxas de emprego estão tão baixas, que é tão difícil achar gente do ramo aí de tecnologia? Como você lê esse apagão que a gente está vendo nesse mundo? Durante a pandemia, a gente teve um apagão geral no mercado de trabalho, né, provocado por essa mudança. Só para você ter uma ideia, no mercado americano, no mercado de trabalho americano, você teve ali por volta de 40 milhões de demissões nesse período, né, no ano de 2021. E essas demissões, parte disso foi estimulado por um programa de auxílio generoso que o governo disponibilizou como parte dos pacotes de estímulo. Mas houve também, a pandemia provocou uma reflexão, né, dos empregados sobre o papel do trabalho nas suas vidas, sobre a forma como trabalhar, qual setor trabalhar. Então tudo isso provocou uma mudança ali do lado da oferta. Todo mundo assim. repensando Todo mundo repensando carreira. Tá. Né? Mas esse foi um movimento transitório. Então, tanto lá nos Estados Unidos quanto no Brasil, o mercado de trabalho tem retomado aí os níveis de atividade do período pré-pandemia. No mercado de tecnologia, né, no mercado de trabalho de tecnologia, aí a gente tem um problema que não parece ser transitório. Então, ali durante a pandemia, a pandemia provocou forçou as empresas a acelerarem o processo de digitalização dos seus negócios, e isso criou uma demanda muito maior por pessoal da área, por desenvolvedores, por programadores, cientistas de dados, né? E oferta meio fixa dessas pessoas. Então, não é por acaso que os salários, né, a remuneração do pessoal da área meio que triplicou nesse período, não é? E muita empresa reclamando que estava tendo um aumento de custo salarial muito grande para recrutar essas pessoas. As empresas reclamam, mas esse é um movimento importante. É importante que a remuneração mude para que sinalize para as outras pessoas que aquela é uma carreira atrativa e incentive as pessoas a se formarem, se qualificarem nessas áreas para, num segundo momento, no médio prazo, dar conta dessa demanda por vagas nessa área. Né? Então, esse não é um problema, como eu falei, não é um problema transitório, ele deve persistir porque demora, né? O processo de construção de uma pessoa qualificada para trabalhar nessa área leva um tempo. Né? Então leva 2, 3 anos, dependendo da área, e isso aí demora um tempo. Então tem um período aí de transição onde a gente vai observar esses movimentos de pressão, inflação salarial dentro da área de TI. Quer dizer, então o mercado de trabalho está apertado, mas isso pode ser temporário, mas no caso de TI especificamente, ele pode ser um pouco mais longo esse processo. Ele pode ser um pouco mais longo, porque vai demorar um tempo até o mercado responder a essas demandas por essas carreiras, criar os cursos de formação, criar as escolas. As universidades demoram muito a responder a esses processos. Né? Criar um curso é um processo meio burocrático, pelo menos no sistema público de ensino. Mas, de toda forma, é isso. Criar essas pessoas com essas qualificações leva um tempo. Bom, professor, outro momento que a gente viveu na pandemia aqui no banco, mas acho que isso é geral, é uma rotatividade grande da mão de obra, né? É um desafio, parece claro para as empresas. Como superar essa história? A rotatividade é uma movimentação das pessoas no mercado de trabalho. E no Brasil, isso é muito grande. O Brasil é um dos campeões em taxa de rotatividade. Né? Você tem um volume muito grande de pessoas que troca de emprego num espaço tão curto quanto um ano de trabalho. Né? A rotatividade é ruim porque ela gera perda de produtividade, né? Então você imagina, a economia é como se fosse uma grande máquina e as empresas são peças dessa grande máquina, e se as empresas estão tendo problema de deixando cargos vazios e demorando para ocupá-los, isso faz com que essas peças funcionem de uma forma
não muito eficiente e, obviamente, gera um impacto agregado na economia. Então, além da perda de produtividade, a rotatividade cria um desincentivo para as empresas para investir em programas de desenvolvimento e capacitação. Né? Afinal, por que você vai gastar para treinar as pessoas se daqui a 1 ano, 2 anos, elas já vão estar fora da empresa? Né? Então, quais são as causas dessa alta rotatividade? Então, a gente pode decompor em 2 fatores. Primeiro, tem os fatores institucionais, e eu preciso lembrar aqui que quando eu falo de rotatividade, eu não estou falando da demissão, digamos assim, natural que tem, né? Eu contratei uma pessoa, não acho que ela é adequada para a posição, o próprio empregado também acha que a empresa não é um casamento bacana. Então tem uma rotatividade natural, mas eu falo dessa rotatividade que é muito alta, que é além do que seria normal. Então uma causa disso é uma causa regulatória, digamos assim, que é a forma como o governo desenha os programas de seguro-desemprego. Né? Então, tanto o lado o empregador quanto o empregado, eles têm incentivos perversos a não investirem numa relação muito longeva de trabalho. O custo de demissão ele vai ficando crescente no tempo por conta da multa que tem sobre o FGTS. E do lado do empregado, ele pode, antes era 6 meses, agora são 12 meses, fazer um acordo de demissão, né? E muitos desses acordos são sabidamente falsos, porque havia um motivo ali, mas se diz que foi sem justa causa para que o funcionário possa acessar o FGTS e o benefício seguro-desemprego. E aí ele, como se fosse um aumento da renda, né? Ou seja, eu vou acessar o seguro-desemprego e vou para o mercado informal, às vezes com o mesmo empregador, às vezes, em geral, com outra empresa. Né? Então, esse é uma das causas para a alta rotatividade. Mas tem a causa tem os motivos que têm a ver com as políticas de recursos humanos das empresas. Então, as pessoas deixam as empresas porque não têm um plano de carreira muito claro, então elas não veem oportunidade de crescer na carreira, né? Tanto em termos de salário quanto de cargo. Não tem programa de treinamento, elas acham que a remuneração não reflete a contribuição dela para a empresa. Né? O ambiente de trabalho muitas vezes é considerado tóxico, porque os gestores de pessoas não têm uma relação profissional. Então, tudo isso promove as pessoas a procurarem outras empresas. Então, isso ajuda também a ter essa alta rotatividade que a gente observa aqui no Brasil. Quer dizer, então a saída é ter uma combinação de boas políticas públicas para retirar o incentivo dessa troca e as empresas tentando manter seus funcionários por mais tempo com programas de educação, boa remuneração. Sim, tem um trabalho que é o trabalho do governo aí. Esse é um tema sensível porque você quer proteger as pessoas que precisam de proteção, mas você precisa redesenhar esses incentivos aí, não sei se mudar o programa, mas criar incentivos para relações mais longevas. Então, tem uma parte dessa solução passa, como sempre, pelo governo, e uma parte depende das empresas, que é, em essência, ter planos de carreiras, onde as pessoas possam se sentir estimuladas a permanecer dentro das empresas e repensar aí a estrutura de compensação também. Legal. Bom, professor, uma última pergunta aqui. A gente está vendo que a população brasileira está crescendo a um ritmo menor. Esse é um tema nos mercados emergentes, né? Uma preocupação dos países com renda média. A questão direta, assim, como aumentar a produtividade do trabalho e, com isso, o crescimento econômico? Bom, eu acho que tem um papel relevante aí a ser desempenhado no aumento da produtividade de 3 agentes. Tem um agente que todo mundo suspeita, que é o governo. Né? Então, o governo fazer as reformas, desenvolver o mercado de crédito. Né? O crédito é importante para estimular as atividades, a criação e o desenvolvimento de novas atividades. Fazer as reformas para criar espaço para a redução da taxa de juros. A gente sabe que a taxa de juros afeta investimento, afeta consumo. Fazer reformas na legislação trabalhista, né, para reduzir o custo de contratação. Então, são as ações que a gente já mais ou menos sabe da parte do governo. Do ponto de vista das empresas, aumentar a produtividade, em essência, 2 coisas. Primeiro, sempre ter um processo de melhora contínua dos seus processos. Né? A gente sempre pensa em tecnologia, em adotar ferramentas, mas não é só uma questão de ferramenta, é rever mesmo os processos. Né? Onde é que tem fricção, onde é que tem coisa que não precisa ser feita. Então, está revisando isso aí para racionalizar os processos que as empresas têm.
E tem uma questão da remuneração. Eu sempre falo que as empresas procuram como ferramentas de marketing, um monte de coisa para melhorar sua performance, para aumentar lucro, aumentar a participação no mercado, mas dentro de casa tem um ativo extremamente importante, o seu capital humano. Eu sempre provoco as pessoas dizendo, você acha que as pessoas da sua empresa elas estão entregando 100% do que elas podem? Se você conversa com elas, vão falar, eu não me sinto motivado para entregar todo o meu potencial. Então, acho que tem um espaço de reestruturar a compensação. Sempre me chama a atenção a quantidade de ocupações onde as pessoas só têm um salário fixo, não há uma remuneração variável. Então, acho que a remuneração variável, toda a evidência na literatura econômica sugere isso, que a introdução de remuneração variável atrelada à criação de valor, à performance, isso tem um papel gigantesco, um efeito gigantesco em promover aumento de produtividade. Os estudos falam de coisas de 20% a 30%, só pela introdução de uma remuneração variável. Então, essas duas coisas são ações que as empresas podem tomar para promover aumento de produtividade. E, por fim, eu acho que o indivíduo, o empregado, a gente como pessoa física, também tem um papel em aumentar a produtividade. A gente pensa em produtividade como trabalhar mais para entregar com as mesmas ferramentas e recursos. Mas produtividade a gente está falando de criação de valor, de adicionar valor para a sociedade. Então isso envolve, por exemplo, você se qualificar. Você pode se qualificar permanecendo nos empregos e não caindo muitas vezes na ideia de que você vai mudar de emprego e vai aumentar o salário simplesmente pela mudança de empresa. Então, aumentar a produtividade ganhando experiência, ganhar produtividade investindo em qualificação, e ganhar produtividade através de você estudar, mas fazer isso de uma forma que é socialmente válida. Não é você se trancar no quarto, pegar um livro de Java e estudar lá durante 20 horas, mas você procurar essas instituições que te certificam isso, de que você cumpriu um currículo, que você foi avaliado e que você detém competências nas carreiras que precisam de gente. Então, essa é uma forma de você sozinho aumentar a sua produtividade, melhorar a sua remuneração esperada ao longo do tempo, sem depender das empresas nem do governo. Que isso é uma abordagem nova. Normalmente a gente olha políticas públicas, o que as empresas estão fazendo, remuneração, mas tem a nossa parte também, que é de buscar qualificação. Interessante. Sim. Professor, queria agradecer a agenda do senhor, o tempo, a conversa foi ótima, e convidar todo mundo para continuar acompanhando a gente do Banco BV nas redes sociais.